Bom, vamos falar um pouquinho de estatística hoje, né? Que para mim é a arte de dobrar os números para falar o que você quer que eles falem, né? E chega a ser surreal o nível de desinformação que a imprensa passa para as pessoas nem se dão conta, cara. A última agora é que os Estados Unidos passaram de 100 mil casos, como se isso fosse como um número absoluto, um recorde, um absurdo. Mas em momento nenhum, nenhuma emissora, nenhum site disse quantos testes foram feitos nos Estados Unidos e quantos testes foram feitos no resto do mundo. Se os Estados Unidos testou, por exemplo, não achei esse número, tá? 10 milhões de pessoas e 100 mil deram positivo, ele tem um percentual. Se um outro país testar só 50 mil, não tem como ter 100 mil positivos, né? Isso ninguém fala. E o povo escuta aquilo e se apavora com uma informação que é errada. A mesma coisa serve para a taxa de contágio, para o número de mortos e tal. A imprensa compara de números absolutos, né? A Itália foram tantos mortos, no Brasil está sendo tanto, em 20 dias tinha X aqui, tem X lá. Pô, o Brasil tem 200 milhões de pessoas. O Brasil tem mais população do que a Itália, Espanha, Portugal, juntos. Então não dá para fazer essa comparação, é uma comparação burra. Para não dizer uma comparação mau caráter, de querer tacar o pânico, é uma comparação burra, né? A estatística tem que ser completa. Qual o percentual da população brasileira contraiu? Qual o percentual da população brasileira morreu por conta disso? Para que a gente não escute um número e fique repetindo ele como uma verdade absoluta. É completamente sem sentido isso. Tá? Então, óbvio que o país que testar mais vai ter mais casos. Né? Óbvio que um país que tem 5 vezes mais população do que o outro vai ter mais mortos. O que importa no fim das contas, logicamente tirando que são vidas humanas, mas é o percentual, né? O país mais bem sucedido no combate vai ser o que tiver percentualmente menos mortos, né? E não em volumes absolutos. Lógico que a Islândia vai ter menos mortos do que os Estados Unidos. E nem por isso quer dizer que ela combateu melhor o vírus. Pode morrer 50% da população da Islândia, que não vai dar os casos da Califórnia, por exemplo. E é a mesma coisa no Brasil. Então sempre que você vê algum número, se pergunta, seja crítico, né? Será que essa pessoa que está me passando esse número, ela não quer me levar para um lado, ela não quer me fazer acreditar alguma coisa, entendeu? A estatística e a imprensa tem essa arte de manipular, e aqui não estou julgando se é a emissora A, B, ou aqui no Brasil ou no mundo, elas fazem isso o tempo todo em qualquer lugar, né? Então, se pergunte, seja crítico, vá atrás da informação. Assim você não fica sendo mais um, escutando um número e repetindo ele como sendo verdade, sem entender nada do conceito daquele número.